Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um PharmaCast. Hoje a gente está com uma convidada com um assunto bastante interessante, que é sobre fisioterapia pélvica. Temos aqui a doutora Thalita. Thalita, ela é especialista em fisioterapia pélvica e em pilates também. Isso. Conta um pouquinho, doutora, sobre o que essas especialidades, sobre o porquê você escolheu fisioterapia, teu trabalho. Conta aí, se apresenta um pouquinho aí a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Paloma. Obrigada, meninas. Bom, eu tenho 11 anos de formada. Escolhi a fisioterapia por causa de Mirna. Foi que Ela já fez esteve um aqui. episódio. Exatamente, É. exatamente. Também eu não podia deixar de fazer alguma coisa, sabe? Pai, eu tinha quase uma clínica de fisioterapia em casa. E Mirna, eu precisei dela, precisei dos cuidados dela. E quando eu fui para ela, eu tinha um problema de escoliose. E sempre quis a área de saúde, porém ficava naquela indecisão, né? E quando eu fiz RPG com ela, e fiquei maravilhosa, sabe? Minha coluna retificou não, né? Voltou às curvaturas normais, fisiológicas, e eu tive um resultado bastante gratificante, né? Aí eu disse, pronto, a fisioterapia dá certo, eu quero um negócio que realmente funciona e quero promover qualidade de vida nas pessoas. Aí pronto, foi quando eu comecei a pensar em fisioterapia. Fiz faculdade, me formei na SES e na Universidade de Castilla de la Mancha. Era o que eu ia te perguntar, passasse um tempo fora, não Passei foi? um tempo fora, fiz intercâmbio, que foi uma experiência muito boa, muito rica, assim, em termos tecnológicos, sabe? Foi onde que tu fez? Foi na Espanha, bem pertinho de Madrid, 40 minutos de Madrid. E tive, assim, a oportunidade de estagiar em hospitais nacionais da Espanha, como o Hospital Nacional de Paraplégicos. Isso foi massa, sabe? Consegui adquirir muitos conhecimentos tecnológicos de lá. Tipo uma máquina aqui, um aparelho, que tinha só em 2 lugares aqui no Brasil. Lá a gente tinha um acesso muito rápido, sabe? Todos os pacientes a gente levava para lá, então foi muito bom. E aí comecei a pensar, o que é que eu vou fazer, né? Depois que eu me formei, em que área eu vou atuar? Aí, uma área que me fascinou foi a área hospitalar. E principalmente a reabilitação cardíaca. Então, fiz uma especialização no INCOR, em reabilitação cardíaca. Só que aqui a gente não trabalha muito com essa questão, sabe? É mais intensivista ou realmente fisioterapia respiratória ambulatorial. Aquela questão de reabilitação cardíaca, a gente está vendo hoje alguns centros em Recife. E aí, graças a Deus, está expandindo. Só que aí foi a oportunidade de conhecer outras áreas, sabe? Uma área que eu sempre tive afinidade, que eu gostava muito, achava muito interessante, era a questão de uroginecologia e obstetrícia, que na faculdade a gente chamava assim. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente conhece como fisioterapia pélvica, que engloba tudo e é muito mais fácil de falar. É verdade. Aí pronto. E aí, consequentemente, por trabalhar a questão, assim, as mesmas musculaturas, aí veio o Pilates. Que aí eu fiz a formação no Pilates Zone, em Recife, com a doutora Vanessa, maravilhosa. E foi isso, Sou uma pessoa muito feliz na minha profissão. Que bom. Amo o Já que eu faz faço. quanto tempo que tu tá na parte de fisioterapia pélvica? Acho que uns 7 anos, 7 anos já, né? Só que E- só Laís. agora há pouco. Só agora há pouco que a gente ouve falar muito de fisioterapia pélvica. Por quê? Só assim, acredito que de 1 a 2 anos pra cá que tem mais. A gente vê mais na rede social, né? Falando sobre esse assunto. Porque antes era tabu? Paloma, tudo que envolve essa questão de órgãos sexuais é um pouco tabu ainda pra gente, né? E a gente vê... Eu lamento muito isso. Porque eu creio que, assim, se a gente tratasse a sexualidade normalmente, até crimes hediondos a gente evitaria, Verdade. sabe? Se sexualidade fosse discutida, assim, numa roda de mesa de amigas, assim, com respeito, como deve ser, a gente poderia evitar muitas coisas, tipo pedofilia, gerofilia, sabe? Se a população fosse esclarecida. Então, eu acho que foi por isso mesmo, assim, é por isso. É uma área nova. Só que, tipo, sempre teve problemas, sabe? Na época, antes dos meus avós, tipo, a gente sempre ouviu falar eu não sei se vocês já escutaram a expressão, que está saindo uma bola, que é o prolapso. O prolapso é a exteriorização de órgãos internos pela vagina. E aí, isso é uma questão antiga, principalmente quando as pessoas mais velhas, que tinham muitos filhos, e aí, assim, favorecia o aparecimento dessas patologias, né? Incontinência urinária sempre existiu. Porém, a vergonha de reconhecer o problema e de procurar ajuda também sempre existiu. Então, acho que é isso. A gente vai modernizando e vai trazendo mais à tona assuntos que deveriam ser debatidos, né? Que deveriam ser debatidos.
Só que aí a gente vê que, tipo, agora é que está surgindo mais. Vê um espaço como esse, Verdade. que a gente está tendo para debater esse assunto e para levar para a população, é massa. E deveria ser assim, né? Sim, com Com certeza. tudo. Ô, doutora, em relação a, como é que funciona? Porque, assim, justamente por ser um assunto tão que as pessoas têm vergonha de falar, a gente não sabe nem como é que funciona direito, né? Sim. Então, assim, como é, o porquê, quais os primeiros sintomas que a gente poderia identificar para poder buscar ajuda, né? E como é a fisioterapia pélvica? É só para mulher? É homem e mulher? Como é que funciona? Assim. Zé, hoje em dia, doutora Laís, Gente, Zé é meu apelido, tá? De infância. Então aqui, Ela é de vez sua em amiga quando, de infância, de vez em minha quando gente. vocês vão ouvir um Zé, doutora enfim. Laís, eu vou melhorar. Sim, doutora Laís, deixa eu lhe falar. Vê, a questão da fisioterapia pélvica, como chega até mim. Hoje em dia, as pessoas estão chegando mais por elas. Eu quero melhorar a questão da minha sexualidade, eu estou na menopausa, eu estou querendo melhorar a função dos meus órgãos genitais e tal. Beleza, ótimo. Só que a maioria vem indicada por ginecologista em caso de patologia. Entendi. Não é comum a pessoa querer tratar, tipo, prevenindo alguma coisa, sabe? Mas pode se prevenir? Deve. A gente deveria começar, tipo, eu acho que na puberdade já deveria começar a fazer exercícios musculares pélvicos para evitar problemas futuros. Que a gente vê que doenças tem certas doenças que começam na puberdade, sabe? E aí vai para a vida adulta e quando chega na terceira idade, a gente chega, E sabe? hoje você tem uma demanda grande. Maior do que antes, porém, assim, a maioria É encaminhamento. ainda é encaminhamento médico. Doutora, em relação a... Toda vez que eu fizer doutora, tu fizer careta. É melhor tu me chamar de Thalita Eu também. vou te chamar de Thalita. Ô, Tati. Em relação a essa prevenção, porque assim, eu não sabia que poderia fazer a prevenção. E como é que funciona? Por exemplo, se eu tenho uma filha adolescente, eu posso buscar a ajuda da fisioterapeuta e você vai orientar para ela sempre estar fazendo esse exercício ou ela sempre vai estar tendo que ir para o consultório? Não, a partir do momento, a gente está até com uma novidade lá na Uniclínica, que eu atendo na Uniclínica, na Rua 7, com a doutora Mirna. Enfim, a gente está com a novidade lá de fazer uma avaliação para tentar avaliar no paciente o grau de força muscular, o grau de funcionalidade, sabe? Como é que ele está, fisiologicamente falando, da parte muscular pélvica. E aí a gente está com esse planejamento de fazer essa avaliação e encaminhar um plano de tratamento. Pode ser feito 2, 3 sessões comigo e depois a pessoa mantém em casa, sabe? Que são exercícios fáceis, que eu passo também alguns até para os meus alunos do Pilates fazerem, alunos e alunas, porque os homens também participam dessa questão, sabe? Então, Os homens também na puberdade já podem começar a prevenção ou é mais mulher na puberdade? O problema do homem, geralmente, porque o homem vai para mim? Depois de uma prostatectomia radical ou parcial, que fica com incontinência urinária. Mas na fisioterapia pélvica não é só a parte de incontinência urinária. Tem a parte de disfunção sexual, sabe? Só que, tipo, disfunção sexual masculina eu não trabalho. Mas tem colegas que trabalham e tal, e geralmente são homens, essa questão. Que são problemas como desereção, como ejaculação precoce. Aí é uma questão que até fica mais à vontade do mesmo sexo, né? O que eu trabalho realmente é incontinência urinária. E quando a pessoa vai para mim, realmente é depois de passar por um processo cirúrgico e que vem para isso. Se nós, mulheres, que temos costume de ir para ginecologista, fazer prevenção, se cuidar, se tratar, a gente tem vergonha de procurar um fisioterapeuta para se tratar, imagine um homem, né? Verdade. Agora a gente tem que lembrar que a musculatura pélvica existe para todo mundo, né? Então, tem que ser trabalhada como a gente trabalha um bíceps, trabalha um tríceps na academia para ficar bem na foto. Só que não fica bem na foto, né? Fica escondidinho, graças a Deus. Enfim. Então, em relação, por exemplo, como é que faz? Porque assim, como você disse, a gente tem vergonha. Sim. Né? Principalmente por desconhecer como é feito o processo. Sim. Os exercícios, você faz alguns exercícios lá e outros em casa. Usa algum objeto, algum equipamento, alguma coisa? Sim. Veja, o problema principal hoje que eu vejo em todo mundo que chega é a consciência corporal, sabe? Tipo, exemplo, vou falar para vocês agora. Prende o xixi. Faça como se estivesse prendendo o xixi. Tem gente que prende o bumbum,
prende aqui no meio das pernas, os adutores fazem força, sabe? Contração muscular nos adutores, mas não conseguem prender a musculatura vaginal, que é o que a gente precisa. Então, tipo, chegou no meu consultório, eu avalio consciência corporal, avalio força, vejo como é que tá a questão de reflexo também, de sensibilidade, como é que tá, sabe? Porque não adianta a gente pegar um paciente e trabalhar se não tem sensibilidade, senão o músculo não tá lá ativo, entendeu? Então, partindo do princípio, teve uma consciência corporal boa, ótimo, a gente vai ter um trabalho até mais fácil e talvez em um tempo menor. Porque o tempo que a gente trabalha conscientizando, as pessoas não se conhecem. A verdade é essa, sabe? Tem muito tabu falando em toque. Se tocar é importante, sabe? Saber as estruturas que envolvem o seu corpo é importante. Porque a partir do momento que vem uma diferença, você está conhecendo o seu normal. Verdade. Então, muita gente não tem essa questão de consciência corporal. Aí, beleza. A gente trabalha essa questão de consciência corporal. Trabalhou, a gente começa o processo de fortalecimento, de relaxamento, no caso de vaginismo. Através de exercícios. De exercícios. Os exercícios são feitos tanto com equipamentos no consultório, como sem equipamento nenhum, apenas por contração, É sabe? isso que eu ia falar. Para você falar um pouco sobre o pompoarismo. Sim. Que pelo menos, eu sigo, tem Kátia Damasceno, não sei Sim, se você conhece. sim, Ela sim. fala muito sobre sexualidade no Instagram dela. E tem também um casal que eles têm no Instagram, que é Dea e Jal. Não sei se Sim, você sim. conhece. Ela fala bastante também. E ela fala justamente da questão que ela tem um curso para a gente, mulher, né, aprender a fazer o pompoarismo. Então, vê como é importante esse movimento para a gente Exato. ter, né, no nosso Exato. corpo, para a gente se conhecer. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho. Com sobre. certeza. E assim, a questão da fisioterapia pélvica começou pelo pompoarismo, que se reinventou no neopompoarismo, que é o que a gente estuda. Mas isso veio muito antes, sabe? Tipo, em épocas assim, se fala muito em tailandesas, né? Se fala muito em medicina oriental. Só que a gente remete um pouquinho antes mesmo, e nos tempos de, sabe aquelas coisas, aqueles cultos pagãos, aqueles cultos pagãos que era para fertilidade, que a mulher só Sim. servia para isso. Então, a gente já via lá a força muscular, sabe, feminina. E, tipo, elas faziam esses exercícios, tipo pompoarismo. Então, foi vendo que elas não adoeciam com doenças que as mulheres que não faziam nada adoeciam, sabe? Tipo, disfunção sexual, dor na penetração, elas não tinham prolapso, não tinham incontinência urinária. Então, o que é que tinha de diferente nessas mulheres? Era a prática do pompoarismo. E porque elas eram feitas para reproduzir. Então, era mais ou menos isso. E depois, com o passar do tempo, as prostitutas tailandesas, que todo mundo fala tanto das bolinhas tailandesas, que não é um acessório nosso, tá? A gente pode improvisar alguns exercícios com elas pode. Mas, tipo, não é um acessório específico da fisioterapia. É mais do pompoarismo. E, com o passar do tempo, foi visto que essas prostitutas tinham um diferencial para o cliente. Que o diferencial era a maior sensação de prazer, sabe? E tem pessoas que conseguem ter uma consciência corporal tão boa, que consegue retardar a ejaculação do parceiro, consegue promover mais prazer ao parceiro. Então, era isso que os homens buscavam antigamente. E começou a estudar por quê. E pompoarismo, mais uma vez, evidenciado. Então, a fisioterapia, dentro do neopompoarismo, pegou as partes principais e trouxe para a prática clínica. Sabe que é questão nada mais, nada menos do que força muscular, manutenção do equilíbrio muscular, não só de força, sabe? Mas do relaxamento correto, sabe? Da perfeita junção Você ter o controle funcional. daquela sua musculatura Exatamente, também, é isso? Exatamente. E aí vem inúmeros benefícios, né? Facilita uma gestação, sabe? Durante a gestação você pode fazer também? Deve, com certeza. Mesmo que você não tenha intenção de parto normal, mas você promove um aprendizado muscular, sabe? Você consegue fazer com que aquela musculatura se mantenha mais forte, digamos, sabe? Por isso que a gente faz pré-operatório também, em caso, tipo, vai fazer uma cirurgia no pulmão. A gente faz um pré-operatório, sabe? Para garantir a qualidade depois da cirurgia. A gente precisa fazer isso. E para diminuir desconforto também, né? Porque... Quando eu estava grávida, eu sentia muita dor. Exatamente. Tudo me incomodava. Até a calcinha me incomodava. Exatamente. E para diminuir os desconfortos da gravidez e fazer com que seja
bem melhor de E por enfrentar. que esses desconfortos são causados? O que é que acontece que a gente começa a ter essas disfunções? Na gestação? Sim. O primeiro aumento da laxina, né? A gente sabe que começa a afrouxar as articulações todas para manter o feto bem estabilizado. Com isso, ó, estica, puxa de lá. Então começa. Tem alteração postural da barriga que vai para frente, a gente começa a ter um centro gravitacional diferente. Começam as dores musculares nas costas, entendeu? Então, é basicamente isso. Se a gente entender que a gente precisa equilibrar toda a musculatura do nosso corpo, a gente evita vários problemas, sabe? Verdade. Por isso que eu acho massa, hoje em dia, as pessoas estão se cuidando muito. A gente vê uma geração totalmente diferente. Eu não lembro na infância da gente, dos jovens hoje, da nossa idade, dos jovens, terem cuidado que a gente tem hoje. Até porque naquele tempo não tinha as informações que tem Não, hoje. não porque se a tem. gente abre a internet, Exatamente. você tem opções. Exato, exato. E hoje, toda a área, sabe? Eu acho massa isso, porque tudo termina em duas áreas, como a gente estava falando. Na psicologia e no exercício físico, sabe? verdade, tudo não vai tem pra como. isso. E prevenção de doenças, qualidade de vida. Então, assim, a gente tem em mente que a musculatura pélvica, a musculatura como outra qualquer e precisa de cuidado, a gente vai garantir uma qualidade de vida melhor ainda no futuro, sabe? Isso é bem importante, porque, por exemplo, muitas pessoas fazem cirurgia e não tem essa indicação do pré-operatório. Muitas. Quantas mulheres gestantes nem imaginam que tem que fazer isso? Entendeu? Então, assim, justamente por ainda falta de informação e vergonha nesse assunto. Exato, exato. Mas assim, eu acho legal hoje em dia, porque os ginecologistas falam muito nisso, sabe? E a gente precisa muito deles, porque quem está encaminhando realmente são eles. É assim, no meu contexto hoje, eu creio que 20% foi por, tipo, eu quero ter uma qualidade de vida massa com meu parceiro, sabe? Então, foi 20%. E você vê que é muito pouco. É verdade. Hoje, sabe? E, tipo, já vi situações das mulheres não se conhecerem a ponto de nunca ter chegado ao orgasmo. Sabe, tem um casamento de 30, 20 anos e nunca terem tido essa experiência com o parceiro. E, tipo, não é culpa, porque, assim, eu também não vou ser extremista também da linha, assim, de dizer, a culpa é do homem, tá entendendo? Não tem culpa. Eu creio que seja mais, assim, falta de informação, né? Sim. Tanto de um quanto do outro. Principalmente porque a gente veio de uma cultura muito machista que, tipo, o prazer é único e exclusivo do homem, né? A gente viu lá na época pagã, que o prazer era exclusivo do homem e a mulher mais era nessa questão de reprodução. E aí vem essa questão, até os dias de hoje, a gente vê fatos extremamente machistas hoje e a gente lamenta, lógico. Porém, como profissional da saúde que trabalha nessa área, a gente tem a função de orientar, de fazer a mulher se sentir à vontade consigo mesma. Lógico que eu não sou psicóloga, Sim, mas, claro. tipo, trabalhar, entender que é normal, sabe, essa questão muscular de relaxamento, de sentir as sensações, os reflexos estão ativos, então sentir as sensações, sabe? Todo mundo da área de saúde, a gente tem que trabalhar muito com a parte de entender o que o outro está sentindo, Sim, né? sim. E é justamente aí que a gente faz também um encaminhamento para o psicólogo ou não. Mas essa empatia, o se colocar no lugar dos outros é bem importante. Extremamente. E eu queria perguntar a tu em relação à idade. Qual é a maioria das pessoas que chegam para você, principalmente com incontinência urinária, né? É mais idoso ou já tem situações também de mulheres ou homens também mais novos? Zé, uma coisa que me preocupou muito, sabe? Recentemente eu tive um caso no consultório, um homem, 39 anos, que chegou procurando minha ajuda. Quando ele entrou, eu disse... Eu já achei estranho, porque quando a Sandrinha me avisou, né? Tem um paciente jovem e tal para vir. Quando ele entrou, caramba, o que será? Porque, tipo, geralmente vem depois de um tumor, seja benigno ou maligno, que foi retirado e fica com essa questão de incontinência urinária. Quando eu falei com ele tinha tido câncer de próstata. Então, uma coisa que o normal, tipo, o habitual pra gente hoje era, tipo, 45, 50 anos, a gente já vê que bem precoce, né? E, tipo, a detecção foi pelo PSA, sabe? Aí eu já cheguei em casa, já conversei, liguei para Gustavo. Amor, faça o PSA. Liguei para Gibinho. Gibinho, faça o PSA. Que, tipo, Pois é, porque normalmente isso é a partir dos 40 que começa a fazer, né? Exato. Então, se a gente tem uma mente aberta, né? Isso. Aí, foi isso que me chocou. Um jovem, um adulto jovem ter vindo à minha procura. Mas a maioria que eu tenho hoje são mulheres pós-menopausa ou no período. Por quê? Por causa da deficiência da produção de colágeno, elastina, sabe? E a gente começa a sentir. É quando a gente começa a sentir, no modo geral, se você não praticar atividade física, você começa a sentir
A cabeça vai longe e o corpo não responde. Isso. Mas é justamente essa questão, né, que vai passando os dias, vai passando os anos do envelhecimento. Só que nessa parte da mulher, a gente sente mais, porque tem incontinência urinária, vem outros problemas, né? A gente não tem mais a sensação. Se você fizer uma reposição hormonal, que hoje em dia é super segura, sabe? Porque a gente também tem um tabu. Caramba, reposição hormonal ninguém nunca faz, porque é cancerígeno. Só que hoje em dia é tudo tão controlado, sabe? Isso. Umas dosagens legais. E quer queira ou quer não, estava até conversando com Ju, nutróloga. E Ela vai vir. Vai vir. Ah, maravilhosa. Ela é minha nutróloga. E assim, maravilhosa. E assim, a questão do estrógeno tem que ser reposto na mulher, sabe? Para dar qualidade de vida. E hoje a gente vê que está sendo de uma forma tão segura, né? Verdade. E pronto. Então, a maioria hoje me procura por questão patológica. Agora, tem umas outras que são mais jovens mesmo, que me procuram por prevenção. Aí eu acho fantástico, sabe? Acho fantástico mesmo. E relatam questão de melhorias dentro do relacionamento dela, sabe? De tipo, melhorei questão de lubrificação, melhorei questão de sensação, sabe? Melhorei até a questão de intimidade, porque vai muito além da questão funcional. Mas você tem uma intimidade legal com seu esposo, né? Então, é muito gratificante trabalhar assim, dessa maneira. A gente estava conversando antes. Vou pegar aqui. Não, pega. Tá Tem aqui. seco, né? Deixa eu pegar aqui. Valeu, Paloma. Ficou muito A gente- longe essa jarra. não foi? Fui eu que coloquei lá para trás. Vou pegar aqui, vai. Pega outra que mais. Em relação. A gente estava comentando sobre um caso que você falou, sobre de uma paciente sua, o quanto que a parte. Que no começo você falou que poderia ser evitado vários crimes, né? Sim. E o quanto também essa questão interfere na parte psicológica, Sim. né, nessa tua paciente. Conta um pouquinho, que a gente iniciou, tu terminou que nem terminou o assunto. E eu fiquei curiosa. Foi a Mas foi aquela antes da gravação? Foi a de 65 anos, não foi? Foi? Ah, não. Foi outro paciente. Ah, pois eu já tô confundindo tudo. Foi. Foi uma senhora que chegou no meu consultório e a gente começou a conversar, fazendo anamnese, né, pesquisando. Ela tinha 83 anos e conversando comigo sobre a questão dela. Ela apresentava prolapso grau 2, que é a exteriorização de órgãos internos, como eu falei para vocês, e também apresentava incontinência urinária. Como é isso daí? E como é que bota de volta? Como é? Quando você equilibra a musculatura, você... Ele volta. Volta. Ele volta. Volta porque você tem um equilíbrio muscular. Né? O que é? Não, mas e assim, você sente o quê? Dor? É o Não, quê? não sente dor. Apenas vai saindo. Você sente alguma coisa saindo? Quando você sente dor, já é um grau mais avançado, sabe? Mas quando você começa no grau 1, digamos que não tem a esterilização total, só assim, realmente não visível, assim, a olho nu, então você consegue entender que ela está saindo. Que a musculatura está como se realmente tivesse o órgão descendo pelo canal vaginal. Então, aí já é um tipo de prolapso. Só que os que chegam geralmente lá, são 2, 3. Por quê? Porque já tem exteriorização completa do Então você órgão, chega a sabe? visualizar. Com certeza. Durante E a esses que avaliação. já estão bem avançados, você consegue também Consegue recuperar? tratar, porém, é um tratamento muito mais demorado, entendeu? Porque Tem imagina risco de tu. infecção? Tem. Precisa de higiene, uma atenção maior ainda, a parte de cuidados de asepsia nessa região, sabe? E assim, como é que acontece? Como o Duda perguntou. Como acontece? Basicamente, de uma forma bem grosseira falando, você está lá, você tem músculo sustentando. Se você vai perdendo a força com o tempo, ele vai perdendo a função. Digamos que, tipo, se você percebeu, a musculatura dos músculos do assoalho pélvico, ela é muito pequenininha e ela comporta todo o peso do nosso corpo, porque a gravidade puxa para baixo e a gente acaba aqui na sínfise pública, né? Então, a gente nota que ela recebe um peso muscular muito grande dos órgãos internos. Então, imagine, ela já tem essa sobrecarga orgânica, né? E você tem a perda também orgânica das fibras de elastina e colágeno, como eu já falei. Então, se você não tiver um trabalho, uma musculatura bem saudável, você pode ser suscetível a esse tipo de doença, sabe? Esse tipo de patologia. Basicamente, mulheres acontece que por já causa tiveram disso. parto normal têm uma probabilidade maior ou não interfere, não? Ou na quantidade de partos. Isso. Existe um limite. Veja, tudo relativo. Exemplo, Zé teve 5 filhos, tudo normal. Mas se ela tem um tratamento prévio, se ela tem uma força legal e continua tratando, ela tem menos riscos do que tu, que, exemplo, tivesse 2 cesáreas.
entendesse? Ela tem menos probabilidade se tu for sedentária nessa parte muscular, Mas entendeu? caso as duas sejam sedentárias, do parto normal tem uma probabilidade maior. Acaba tendo porque tem aquela questão, algumas já fizeram, sabe, tipo, muitos partos e tal, acabam exercendo mais esforço da musculatura. Entendi. E aí consegue ser... Sim, aí termina o caso, mulher. Ah, sim, de Já novo. começasse 2 vezes, já tô De tão novo. curiosa que Mas sabe. a outra foi nos bastidores. Aí sim, né? Aí ela veio me procurar tudinho e a gente conversando. Foi uma das anamneses mais demoradas que eu já fiz, sabe? Tipo, eu acho que eu passei quase 2 horas com ela. E ela relatando que ela não tinha tido filho, que ela não tinha tido nenhuma gestação, nenhum parto, sabe? E, tipo, conversou que casou já um pouco tarde, ela casou com 60 anos, e tinha algumas dificuldades na relação dela, principalmente de penetração do parceiro. Ela não conseguia penetração, teve poucas vezes a relação sexual e que foi altamente desconfortável para ela. Aí a gente conversando e, tipo, lógico que a gente entende a questão orgânica que vai envelhecendo por causa da idade, mas ainda faltava, sabe? Eu queria entender o que mais tinha acontecido, porque ainda faltava, digamos, a cereja do bolo para entender o que realmente fez com que ela chegasse lá. Aí, de repente, ela começa a chorar, chorou bastante nessa hora, e começou a falar que nunca tinha contado a nenhum profissional, apenas a família, a questão de que ela foi abusada sexualmente por um amigo de um irmão dela, durante a juventude. Aí que precisou abortar, porque engravidou. Enfim, não é antiético, porque eu não estou dizendo o nome da pessoa, e mudei alguns dados de idade. E pronto. Mas, assim, que ela pegou engravidou da pessoa e precisou fazer um aborto. Então, isso na mente de uma mulher, sabe, provoca uma agressão, né? Com E certeza. essa agressão se transformou, além da parte psicológica, foi para a parte física. Que aí a gente consegue identificar o vaginismo nela, sabe? O vaginismo é uma contração exagerada da musculatura. Então, se você faz uma contração, se você mantém uma contração muitos anos da sua vida, pode ser que, de repente, depois, você comece a falhar essa musculatura. Então, isso foi um fator, a cereja que faltava para eu entender por que essa falha, sabe? Na musculatura dela, para ela chegar a tal ponto no consultório, sabe? E pronto, né? A gente via que ela tinha poucos anos de casada, mas assim, poucos anos eu digo por causa da idade dela, mas ela não tinha uma vida completa com o esposo, né? Assim, porque a sexualidade na terceira idade, a gente tem que normalizar isso, que além de ser altamente normal, é precisa. Né? Exatamente. Fisiologicamente é Necessária, necessário. exatamente. Exatamente. E deu certo, ela conseguiu. Então, a pior dificuldade que eu tive com ela foi a introdução dos equipamentos, sabe? Durante o Justamente tratamento... por essa contração e esse medo que ela O medo, o toque, sabe? Na avaliação eu tenho que testar a musculatura, então eu tenho que fazer toque vaginal, sentir o grau de força muscular, verificar reflexos, então tudo envolve o toque. E tal, para chegar nela com o toque foi a pior coisa, sabe? Desde o momento da avaliação até o término do tratamento, sabe? E a gente conseguiu identificar isso porque ela me contou isso, porque senão eu tinha, caramba, como vai ser difícil, sabe? Porque eu já tratei outras idosas, graças a Deus, e deu tudo certo. Que não tiveram esse problema, né? Ela precisou ir para algum psicólogo, algum outro profissional? Ou... Sim. Ela tinha uma psicóloga que era a melhor amiga dela. E eu sugeri a ela conversar com essa psicóloga. E foi ótimo, porque daí foi mais fácil, Ela nunca sabe, tinha tratar. falado pra ninguém sobre isso. Não. Assim, com a família falou, com a mãe, com a irmã, sabe? Só não contou ao pai na época, mas conversou com a mãe e com a irmã. Só que a gente pensando assim, sabe? Não tem como você não se emocionar dentro do consultório com um negócio desse. Porque a gente mentaliza 100 anos, mais ou menos, né? Tipo, bota 100 anos, aí bota 1923, bota mais aí uns 16 anos, aí uns 15 anos. Foi a época que aconteceu isso com ela, sabe? A época que ela nasceu e depois aconteceu isso. Aí você vê, antes de 1950, minha gente, é muito louco isso, sabe? Muito louco. Imagina o tempo como era. Quem é que escuta uma coisa dessa? Né? E se hoje é difícil, para uma pessoa ter o problema e procurar ajuda, sabe? Imagine antes. Verdade. Né? Que a gente vê isso. Aí pronto, foi uma história que me marcou muito, me emocionei muito. Não tem como você não se sensibilizar com isso e não levar para sua vida, sabe? Que você não pode julgar, sabe? Você não pode... Você não sabe a dor do outro, tá entendendo? Qualquer pessoa, assim, diria, que manhosa, que isso, que aquilo, não é, sabe? É uma dor. É verdade. E, assim,
O quanto que é importante também esse relacionamento que a gente estava falando antes sobre a parte mental Sim. e a parte física. Sim. Né? Porque esse problema dela veio Psicológico. psicológico. Exato. Né? E Exato. eu acredito que tem muitos outros, até a parte sexual mesmo. Sim. Né? Muitas Sim. mulheres acham que não conseguem ter prazer e, consequentemente, inibe a lubrificação Sim. por conta do psicológico. Do psicológico. Né? Aí a gente vê que é um trabalho multidisciplinar. A gente não consegue sozinha, sabe? E principalmente nessa área de fisioterapia pélvica. Na verdade, em todas. Porque também teve uma vez que, para estubar um paciente na UTI, eu precisei de um psicólogo para estubá-la, porque ela não se garantia em ficar sozinha. A gente fazia todos os testes, mas ela não conseguia ficar sem o ventilador. Aí solicitei psicólogo e tal, mas em todas as áreas é necessário psicólogo. Eu Sim. creio que é vida, sabe? Sim. Principalmente no mundo muito louco que a gente está hoje, muitas informações, muitos caminhos, mas dentro dessa área de fisioterapia pélvica, eu acho que é essencial um acompanhamento psicológico junto, sabe? Sim. Em todas as áreas. Na questão do homem mesmo, quando ele vai para mim, imagina, chega lá, uma menina geralmente é mais velha do que eu, tipo, uma menina nova, aí já vê logo, que vergonha, uma mulher, que vergonha. Aí quando descobre que o tratamento vai precisar usar técnicas anais, morreu de vergonha, né? Então, aí já vai para lá com isso. E fora a questão da incontinência urinária, tem um problema associado muito comum, que é a disfunção sexual, a disfunção erétil, sabe? Aí isso já abala o homem de um jeito que, pela cultura machista do homem, sempre ter aquela virilidade, sabe? Não admite que também é humano e precisa passar por esse processo, mas volta, sabe? E já isso. tivesse algum paciente que disse, não quero, não vou fazer, e desistiu de fazer, o homem principalmente? Não, Zé, Não? porque como a gente tem uma avaliação, né? Eu explico tudo logo como é feito. E até quando a pessoa está conversando comigo no WhatsApp, eu tento explicar tudo. Mas já vão super informados. É muito legal, porque já vai todo mundo muito informado, sabe como é. Só os homens realmente que vão mais Receoso, né? receosos, E eu entendo totalmente, né? Aí, no caso, no homem, tu só faz a parte de incontinência urinária. Apenas. Aí, normalmente, está muito associado, feito tu falou. Como é que tu faz? Tu indica outro profissional pra Indico parte? outro profissional. Mas, assim, principalmente, às vezes eu nem indico fisioterapeuta. Às vezes eu indico psicólogo. Porque quando a gente vê que abala, beleza. Não, eu tô abalado porque eu não tô conseguindo ter relação sexual com minha esposa. Tudo bem. Aí tem exercícios para isso, tem exercícios para melhorar essa questão muscular. Só que a gente consegue caminhar para o fisioterapeuta. Só que quando a gente vê a pessoa totalmente arrasada, a gente vê que um fisioterapeuta pode trabalhar o que for ali, que pode conseguir algum progresso, pode, mas a mente pode bloquear na hora, sabe? E aí não vai adiantar só o tratamento fisioterapêutico. A parte da ejaculação precoce também tu trabalha? Não. Também não. Disfunção sexual masculina, não. Nenhuma, só o feminino. Só feminina. Feminina eu trabalho porque até é uma sensação mais confortável, Sim. né? Teu E- público é mais feminino. Feminino. Realmente os masculinos é depois da prostatectomia. Entendi. Entendeu? Interessante que ela falando agora ativou um gatilho em mim. Ultimamente, de uns 3 meses pra cá, eu tenho percebido, no meu período menstrual, uma dor na minha região íntima. Sim. E é um assunto que eu queria levar até pra minha ginecologista na consulta de rotina. Mas aproveitando a oportunidade, se eu estou aqui, Sim. isso tem a ver... Pode ser tratado com fisioterapia? Pode sim. Mas o ideal é realmente investigar a origem dessa dor. Porque pode ser muscular? Pode ser, mas pode ser alguma questão hormonal. Uma dor forte, sabe? Mas é Sim. só no período menstrual. Sim. Pode ser uma questão Porque, hormonal. quando a gente tá menstruada, a gente fica assim, tão dolorida, porque Sim. tem cólica, a gente fica inchada. Sim. E eu nunca me dei conta, mas só que começou, eu senti dor Há uns mesmo. 3 anos. Dor mesmo. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu vou ter que ir, né, na consulta, eu vou ter que levar isso. Sim. Pode ser que seja tratável com a fisioterapia, mas é bom investigar a causa dessa dor, né? Porque é normal, algumas dores no período menstrual. O que incomoda aí é o fato de não ser desde a tua menarca, sabe? Tipo, ser... De repente, tá Dor Exato. recente. Exato. Então, aí pode ser tratado, a gente pode trabalhar, posso dar algumas dicas do que fazer em casa. Se puder também falar aqui do que pode fazer em casa, sabe? Pode, fala aí que eu tô... Pode ficar à vontade. Minha gente, sem tabu, por favor. Exato, que a gente pode trabalhar em casa um exercício simples, sabe? Geralmente eu oriento minhas alunas e minhas pacientes, tanto as alunas do Pilates também, a, tipo, procurar um lugar legal, confortável. Ninguém vai estar vendo que você está se exercitando. E você senta nos ossinhos do bumbum, para sentir os ossinhos do bumbum, e fazer uma contração como se estivesse prendendo xixi. E solta. Prende, solta. Enquanto tá balançando. Não, sem balançar, é só para você sentir. Ah, tá. O balançar só foi para você sentir. Hoje eu já ia fazer em casa assim, ó.
Não precisa balançar. Ah, Tu tá. vai fazer só assim. Aí tu prende, solta. É. Pode fazer séries, como um treino muscular. Tipo 3 de 15. 3 de 15, 3 de 10, sabe? E você vai estar trabalhando lá as fibras fásicas, né? Que são as fibras de contração rápida. Então, você está lá, ok. E depois você começa a trabalhar uma contração mantida, sabe? Que você sustenta a contração por 30 segundos. Mantém 30 segundos. Que você começa a trabalhar as fibras Mas, longas. tu falando aí, eu tô tentando contrair. Eu acho que eu não conheço minha musculatura também, não. É a importância Eu do preciso ir autoconhecimento. Exatamente. Tu tá Eu consigo. conseguindo? Kátia Damasceno, ela faz os exercícios. Contrai por... Não sei se tu já viu. Sim, ela, sim. 30 segundos. Prende. Solta. É, exato. Eu consigo acompanhar. Ela é Pronto, eu tô maravilhosa, ela é a falando com referência vocês. Eu tô pro falando Paris. agora com vocês. Eu tô contraindo e soltando. Eu tô falando Se com você, eu tô exercitando. tentando. Tô me exercitando, minha gente. Mas eu não sei o que é que na verdade eu Tu tô consegue, contraindo. Duda? Tu consegue? Exato. É justamente. Exato. Você tá contraindo São outras contrações musculaturas. parasitas que Mas você acontecem. sente. A senhora não sente, não? Não, será que eu sou Estou quebrada? sentindo, tá? Mas é isso. Tá reto. Eu vou tentar, depois eu vou contar a vocês. Mas Mas é o muito importante estranho, da é muito consciência. estranho, você realmente tem que conhecer essa questão dessa musculatura. Veja, eu nunca tinha parado. Claro que a gente já ouviu falar nisso, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca vou exercitar minha musculatura, não. É. Entendeu? E agora, quando eu tô tentando, eu não tô conseguindo. Talvez eu nem saiba se eu tô, se eu não tô, porque é uma coisa desconhecida pra mim. Né? Exatamente. E quantas mulheres não são? Exatamente. Né? E tu, que és totalmente envolvida E eu na... que sou amiga tua de infância, ela nunca mandou. Ela A gente nunca me precisa ter uns ensinou. papos mais sérios. Também acho, que nunca me ensinasse. A gente precisa contrair. conversar. Umas conversas mais sérias. Sim, e tem outro exercício, só seria esse? Não, esses você pode começar Aí como é esse outro que iniciando. tu falou, de devagarzinho? Só que, tipo, vê, a bronca de você fazer exercício sozinho em casa é Você tipo, não saber você qual a não musculatura saber que se tá. está contraindo a musculatura Justamente. certa. Ah, não, então eu me exercitei a vida toda. Dá sim. Dá sim, porque, tipo, no futuro você pode adquirir doenças que você esperava não ter por causa do tratamento anterior, né, da musculatura, da questão muscular exercitada anteriormente, só que você pode adquirir, porque você está contraindo a musculatura errada. Verdade. Quando a Duda falou, não sei o que eu estou contraindo. Às vezes a gente aperta a questão do glúteo, dos adutores, como eu falei, abdômen. É muito comum ver na hora de pedir a contração, as pessoas contraindo abdômen, sabe? Então, é importante demais essa consciência corporal. E, assim, por isso que eu digo que o profissional, a avaliação profissional é prioridade. Por quê? Porque o profissional consegue identificar se você contrai certinho, se você tem uma força muscular. E outra coisa, tem acessórios que você pode pedir para o paciente, o aluno, usar em casa, como cones vaginais, como as bolas tailandesas, dependendo do grau, porque, lógico, digamos assim, um exemplo, tu vai para mim hoje, aí eu faço tua avaliação, eu não vou te botar numa bola Eu não vou tailandesa. conseguir nunca fazer o exercício, né? Porque eu não consigo Exato. identificar a minha musculatura ainda, né? Exato. Você não tem essa sensação, entendeu? É basicamente isso. Só que aí você precisa de um acompanhamento. Você não pode fazer aleatório, sabe? Isso é uma coisa de muita responsabilidade. É a mesma coisa, você ir pra academia e você começar lá do nada, sabe? Fazer sem nenhuma orientação Exatamente. do educador físico. Exatamente. E você pode observar que, às vezes, até a gente que tem uma consciência corporal legal, das partes mais expostas, digamos, a gente faz exercício errado. Verdade. E aí é que entra a importância do educador físico, sabe? Não é porque eu sou fisioterapeuta que eu vou me achar autossuficiente. Sim, com certeza. Pelo contrário, eu tenho meu professor Cada que um passa na meus sua- treinos, sabe? Eu chego para ele, professor, eu tô com bronca nisso, me ajude, sabe? A gente precisa trabalhar com essa ideia de uma equipe multi, em prol do paciente. Então, eu não posso chegar e pedir para o paciente usar isso, sabe? Mas se eu vejo que, tipo, o paciente já tem uma força legal, tem uma consciência legal, aí eu já peço para ele iniciar tratamento com cone em casa, sabe? O cone é massa. Exclusivo feminino, tá? Começa com a gramatura de 20 gramas e você vai evoluindo de acordo com o condicionamento físico do paciente, certo? Então, beleza. O cone vaginal de 20 gramas você introduz na vagina. Isso é uma coisa que eu passo para os meus pacientes, minhas pacientes mais avançadas, tá? Que podem fazer isso independentemente em casa. É porque senão o povo pode ouvir, né, e dizer, caramba, vou comprar um conezinho para mim. Não é assim. Mas aí peço para ficar meia hora em casa sustentando o cone. E aí, no começo começa a ficar pesado, mas depois ela vai acostumando. Daqui a pouco não estou sentindo nada.
aí a gente começa a aumentar a gramatura, sabe? E é muito legal, porque você está fortalecendo em casa e não precisa ir para mim. Esse é um dos projetos que a gente está, como eu falei, a questão da avaliação. Então, é uma questão de manutenção do equilíbrio Porque muscular, como qualquer sabe? musculatura, ela Precisa, ela vai um dia, É, né, não funcionar tão bem exatamente. como as outras. E a mulher também faz anal? Faz. Em casos específicos Quais faz. seriam esses casos? Assim? Vê, tem uma situação, o anismo é um problema comum, está muito comum agora também, sabe? E eu acho que O que é? Explica. o anismo é uma contração do esfíncter anal anormal, sabe? Dificulta a defecação. Involuntária, é? Involuntária. E está crescendo muito o número no consultório, muito mesmo. E eu acho que agora, sabe, as coisas acontecem de uma certa forma, a gente tem que ver o lado positivo de tudo. E, assim, aquelas duas famosas que estão com câncer de intestino, né? Preta Gil e Simone. Eu acho que vai abrir mais o leque para muitos problemas também, sabe? A colonoscopia é o exame que todo mundo foge. É, verdade. Tu já fizesse alguma na tua vida? Não. Tu já fizesse alguma? Nem eu. E, tipo, é interessante a gente fazer de acordo com o nosso... principalmente eu, que tenho um intestino totalmente estranho. E o intestino da gente é o segundo cérebro, né? Sim. Então, eu acho que é legal. A parte boa disso ter acontecido é chamar a atenção para outras coisas, sabe? Da mesma forma. As pessoas também, né? Exatamente. E da mesma forma que o anismo é desenvolvido por vários fatores, sabe? Não tem muito essa questão de trauma, como o vaginismo, que depois eu falo um pouquinho do vaginismo, mas é aquela questão funcional do organismo. E é desenvolvido por quê? A gente começa a ver, principalmente em pessoas que têm uma defecação difícil, não comem direito, aí começa com as fezes bem duras, fazem muita força para evacuar. Então, a gente vê muito nisso. Só que tem questão também... É relacionado ao sexo anal também, ele? A gente não vê muito essa questão, porque, tipo, não é prática do sexo, mas a gente vê o comprometimento psicológico nessas pessoas, sabe? Por sexualidade. Alguns desses meus pacientes têm um comprometimento muscular anal por questão de tabu sexual, sabe? E, tipo, agora quando tu falasse, não tem muito essa questão. Pelo contrário. Mas a gente vê nos pacientes muita queixa, assim, muita restrição, muito autocontrole, muito, assim, sabe? Vergonha de si mesmo, vergonha de falar, sabe? E acontece muito isso. Mas o anismo também é tratado anal, na mulher. E em caso também de virgindade, sabe? Já tive, como eu estava te falando, uma paciente que era virgem e precisava fazer um tratamento porque ela tinha uma noctúria, que é o xixi, a urina, a frequência urinária à noite, assim, extremamente frequente, né? E ela precisava, ela ia casar, queria casar virgem e precisava se tratar. E a gente fez o tratamento todo anal e ela conseguiu. Só que também, para dar alta a ela, eu precisei de psicólogo, tá bom? Porque depois que eu fui vendo, ela estava funcionando normal, estava com tudo íntegro, tudo funcionando no perfeito equilíbrio, só que eu percebia que ela não queria desgrudar da mãe, sabe? Pensava que ao casar ia ficar longe da mãe. Aí, isso eu precisei de um psicólogo também, mas está casada e está bem. Ah, que bom. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Em relação ao Pilates, que tu tem uma clínica, né? Fala Sim. aí onde é. Sim. E o Pilates a gente também trabalha toda a musculatura. Toda a musculatura. Chega a trabalhar também a parte Sim. vaginal no própria aula do Pilates? Sim, principalmente, a gente fez até um encontro recente, que eu fiz só com mulheres agora, em outubro, para falar do Outubro Rosa. Outubro Rosa é câncer de mama, mas Sim. a oportunidade que eu tive foi reunir todas as mulheres, porque, tipo, não cabe homem nesse momento para tirar as dúvidas, para tudo, né? E aí a gente começou a discutir alguns exercícios que podem entrar na aula. Então, toda vez eu falo, lembra dos exercícios, sabe? Porque, tipo, o Pilates, a gente consegue, assim, concentra muita atenção no core. E o core envolve a musculatura abdominal, posterior, sabe? A musculatura pélvica, a musculatura lombar. Então, o core envolve tudo isso. Então, é uma questão, é um exercício, uma modalidade física que você consegue trabalhar todos os aspectos, tá entendendo? Eu sou apaixonada por Pilates, eu não preciso falar muito, né? Mas é aquela questão que você consegue trabalhar. E tenho alunas que trabalham a parte do neopompoarismo dentro de aula, sabe? Peço para levarem o conezinho, ninguém está sabendo lá que ela está trabalhando, ela está lá. E está lá, se cuidando e prevenindo, sabe? Tanto o corpo todo quanto a parte pélvica. Interessante. Legal. Tu faz aula também lá? Tu, assim, tu tá dando a aula, mas tu chega a fazer também o Pilates? Sim, chego. Eu pratico Pilates.
Porque, assim, o Pilates, ele tem vários focos, né? Mas um deles é muito importante para mim, que é a flexibilidade. Treino de força também, a gente também trabalha muito a força muscular, mas como eu tenho alguns problemas de saúde, que eu preciso associar a musculação, tudo, então eu também trabalho muito essa questão de flexibilidade, sabe? Para me garantir até para conseguir meu ritmo de trabalho. Porque senão a gente não consegue, né? Verdade. Fisioterapeuta sofre, viu? Fisioterapeuta não é farmacêutico, não, fica lá só manipulando. Eu vou botar ela pra passar um dia na farmácia. Ai, minha filha, mas é que eu sou empresária. Colocar você um dia pra ficar na farmácia. Que filhozinho? Brincadeirinha. Mau Brincadeirinha. gosto. Entrada na cabeça. Vai, deixa a câmera sair. Brincadeirinha. Mas eu imagino, porque tudo da gente, seja em qualquer área, a gente pensa muito, né? E, tipo, às vezes o cansaço psicológico, o cansaço da mente é pior, o cansaço mental, na verdade. Muito pior, você não consegue relaxar. O físico, você dorme, no outro dia você tá Exatamente. bem. O mental, Exatamente. o mental você tá pior. Né? Exatamente. É por isso a importância realmente do psicólogo. Eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo. A gente sempre fala, olha, em todo episódio a gente fala sobre isso, né? Todo episódio a gente fala sobre a importância de você tratar mentalmente, porque tudo começa por aqui. Vou fazer pilates também. Eita, meu Deus! Faça assim lá no Pilates Center, Tudo ela na vai Rua fazer. São João, Eu ia fazer 23A. crossfit, né? O episódio. Sim, Outro anterior. episódio ela disse, vou fazer crossfit, eu, tá certo. Todo nutricionista, ela, vou entrar no grupo, certo? Não, só eu, Nós, né? Nós. Não, O CrossFit foi exclusivamente você. Foi. Sabe? Olha, eu não Eu me- adorei, a gente tava aqui num papo super bacana de mito e verdade sobre crossfit. E eu super gostei da ideia, vou fazer competição. Foi, ela já disse que dia 18 de fevereiro ela vai estar puxando a barrinha de o quê, meu Deus? De cano, o cano. muito bem, foco, botar foco. no Instagram. Mas o Pilates é legal também. Vale é conhecer, maravilhoso. vale conhecer. Eu já fiz Lalinha disse que ia fazer na gestação. Não vem não, que tu não atendia meu telefone. Ó, DR de Eu amigas. marquei várias vezes. E eu ainda não fui ver Vita, meu Deus. Foi. Mas é porque ela também não responde minhas mensagens. Tá vendo? É isso que a pessoa tem que normalizar na amizade moderna. Não é? Vários Exatamente. dias sem se falar, vários anos, vários meses. E Responde depois tá aqui no depois. podcast. Se chamando de Zé. Exatamente. Exatamente. Mas assim, Eu adorei esse foi muito tema. interessante esse Gostei assunto, Thalita, porque muita gente não sabe disso. Sim. Entendeu? Eu sei que é o seu dia a dia, às vezes no seu dia a dia você termina se normalizando mais. Mas às vezes, oxe, tu não sabia. Mas a gente que tá de fora, é muita gente que tem vergonha, feito você falou, e que realmente é falta de conhecimento. Exato. Porque até na internet nem tem tanta coisa sobre isso, né? Tem mais sobre popularismo, mas sobre realmente essa questão de... Tu trabalha esses temas na rede social? Não. Poxa. É porque, sabe qual é o problema? Eu tô com uma questão que eu vou me organizar nisso, é uma das metas desse ano, a organização. Porque eu tô com meus horários bem assim, Zé sabe. Porque eu marquei da outra vez, eu tive a crise de espirro, já tava, enfim. Mas é uma questão realmente de organização, porque a rede social demanda um tempinho seu. Legal. Porque você precisa ver o que você está falando, porque todas as informações são necessárias. Tem que falar com uma linguagem acessível à pessoa, sabe? Eu acho que isso eu já estou melhor, sabe? Estou bem... Mas aí, tem aquela questão da timidez, perder a vergonha de estar na frente da câmera. Gente, vocês estão achando ela tímida? Porque eu não estou olhando para lá. Porque eu estou olhando para vocês e para tudo. Mas eu não consigo olhar para o celular está me irritando. Enfim, mas é isso, basicamente isso. Mas eu vou melhorar nisso. Tu grava e nem Melhorar. olha, posta. Entendeu? Se grava e posta. Porque se você for Aí depois eu vou ficar com vergonha Não, aí você alheia não de olha, mim mesma. Você não olha. Todos os episódios eu fico com vergonha alheia. Já tô acostumada. Olha, se você for olhar, assistir, você sempre vai achar um defeito em você, porque a gente tem mania de procurar defeito na gente. Isso é uma forma de se sabotar mesmo, né? E assim, o quanto que você tá privando pessoas de ter o seu conhecimento. verdade. Porque isso é importante, isso é um assunto muito importante. Muitas pessoas podem prevenir doenças por conta disso, entendeu? Assim, e que é justamente esse o objetivo do PharmaCast. É estar trazendo informações para tirar, para realmente dar informações seguras. Sim. Né, para as Sim. pessoas, porque às vezes a gente, com apenas um podcast, a gente identifica algo errado com a gente. Exato. E isso faz com que as pessoas procurem ajuda. Então, quanto que a gente está ajudando indiretamente as pessoas, né? Então, no Instagram também, que é uma porta, seria maravilhoso. Não, e hoje, quando a gente precisa de um referencial, realmente, de um profissional, a gente vai logo no Instagram, né? Instagram.
né? E qualquer assunto que a gente quer saber sobre algo mais, vai no Vai Instagram. lá no Instagram. Né? Mas é isso. Não é porque, tipo, essa questão realmente da minha timidez e tal, em frente às câmeras, beleza. Já trabalhei isso, mas realmente eu tenho que trabalhar essa questão de tempo, De sabe? tempo. Porque eu pego de 7 às 9, tipo, é bem corrido pra mim. 7 da manhã às 9 da noite. Aí, tipo, chego em casa, tem que arrumar uma coisa ou outra, enfim. Tenho que viver também, né? Mas aí tá bem corrido pra Qualquer mim. coisa, pede ajuda a Duda. É mesmo, Vici? É. A gente Corre vai conversar. pra ela aí. A gente vai conversar. É E mesmo. ela te dá um help. Porque é importante demais, Até Mirna me cobra muito isso, sabe? Ó, manda isso pra gente postar e Mirna tal. é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, assim. É um referencial como pessoa, como Demais. profissional, sabe? O episódio dela foi maravilhoso. Foi muito né? bom. Ela postou uma foto, acho que foi o TCC que ela apresentou. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, porque ela é fantástica. Ela é maravilhosa em todos os aspectos, sabe? Desde o lado profissional ao lado humano. Uma pessoa que vê além, sabe? Isso em todo mundo. Não é porque eu trabalho com ela, não. É o paciente, sabe? E graças a Deus, a gente vê muita gente boa aqui em Gravatar, sabe? Eu vejo muito uma geração de fisioterapeutas muito boa para aqui, para Gravatar, sabe? Graças a Deus. A gente tem excelentes profissionais. Mas assim, como ela é pioneira, é o referencial de muita gente, sabe? Um dos meus referenciais profissionais, sabe? E assim, é uma pessoa realmente que merece toda a minha gratidão, sabe? Minhas homenagens todas que eu posso. Mirna. É, Saudade da senhora já. Também, vamos marcar outro. ela é maravilhosa. Pois, amiga, muito obrigada pela participação. Obrigada a tu, Zé. Vamos marcar outro. Zé. Zé. Eu preciso conhecer Vitor Vai conhecer Vitor, né? E eu preciso ir lá pra fazer minha pilates. musculatura Eu também. também. Fazer pilates gestacional. Já estacional. Foi que já passou. Mas olha, Tô te esperando, viu? eu fiquei preocupada com minha musculatura. Esse daí eu vou. Ah, isso me atende, por favor? Atende, sim. Vice? Atende, sim. Pois, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Fala aí do teu Instagram pro pessoal seguir. Logo, logo vai ter várias dicas. Ela tá tímida, mas vai passar Vou melhorar logo, logo. nisso, vou melhorar nisso. Não tem Instagram profissional, tá? Meu Instagram pessoal é Thalita Nunes S. Arroba, né? Arroba Thalita Nunes S, Thalita com 2 T's. O meu estúdio de Pilates fica na Rua São João, por trás da Cantina La Massa. Quem tá descendo, sentido Como Matriz é o de nome Santana. do estúdio? Pilates Center. Pilates Center. E também atendo na Uniclínica, na Rua 7. E isso. E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem comentar aí. Vão lá no Instagram, Aperrei Thalita. Sim. Não deixem de se ter uma informação correta, caso identifique alguma coisa. Né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, Um minha beijo. gente. Tchau, Até a obrigada.